Começa essa nisso. Certo, obrigada. Só um minuto. Boa tarde a todas e a todos. Havendo quórum legal, declaro aberta essa 10ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, no ano 2022. Em discussão, a aprovação da sessão anterior, a ata da sessão anterior, todos de acordo? Então, aprovada a unanimidade. Pela ordem administrativa, eu passo à secretaria, ao secretário Felipe, para a leitura do expediente. Está congelando lá. Felipe? Problema com a câmera. Está dizendo aqui. Então, vamos só esperar uns minutinhos, ver se ele consegue retornar. Tem gabinete daqui que está com esse problema aí, por aí variando isso. Aqui no gabinete, doutora Elaine, está tendo problema na rede. Eu estou aqui também na Procuradoria, ainda não apareceu aqui. Bem, mas eu tenho as informações da secretaria e posso ir dando seguimento a essa leitura. Ou aguardamos aqui um pouco. Mais a informação dos expedientes. No mês de setembro, foram 246 comunicações de prorrogação do prazo de conclusão de inquéritos civis e 108 comunicações de arquivamento de procedimentos administrativos. Além disso, mensagens eletrônicas da 15ª e 18ª Promotoria de Justiça de Mossoró e da Coordenadoria Judicial, comunicando arquivamento de processos extrajudiciais. Mensagens eletrônicas da Promotoria de Justiça de Luiz Gomes, comunicando a conversão de procedimentos extrajudiciais. Ainda, mensagens eletrônicas da 2ª Promotoria de Justiça de Santa Cruz e da Promotoria de Luiz Gomes, comunicando instauração de procedimentos extrajudiciais. E mensagem eletrônica da 62ª Promotoria de Justiça de Natal, comunicando a instituição do seu plano de atuação prioritária para o biênio 2022-2024. Todos os expedientes estão disponibilizados na pauta virtual, foram essas as informações da secretaria. E ainda não tivemos o retorno, do secretário. Agora sim. Conseguiu retornar, Felipe? Hoje, quando ele fez o teste de manhã, de abril, também teve problema. Ele disse que era no computador dele. Podemos ir para os cumprimentos, né, então, para... Liga o microfone, Felipe. Isso, fomos dando seguimento com relação às comunicações, né? Até daqui a pouco ele já tem... Pronto. Eu consegui encontrar apenas mensagens. Certo, eu fiz as comunicações da secretaria, Felipe. Estou acompanhando essa questão. Perfeito. Então, pelas comunicações da presidência, eu gostaria apenas de, inicialmente, trazer o informe de que no último dia 30 de setembro, na última sexta-feira, foi o último dia para impugnações, as inscrições dos membros do Ministério Público que se inscreveram, para a formação da lista sextupla, interessados a concorrerem ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não houve nenhuma impugnação às inscrições, portanto, será publicado o aviso nesse sentido, dando-se prosseguimento a essa instrução do procedimento correspondente, com a juntada das informações da Diretoria de Gestão de Pessoas e da Corregedoria. E os dados das inscrições, com respectivos currículos e informações adicionais, apresentados pelos candidatos, assim como as informações disponibilizadas pela Corregedoria Geral, também já encontram-se disponíveis aos membros do Conselho que irão fazer essa análise e votar para a eleição e formação da lista sextupla. E esclareço ainda que será publicado um aviso no Diário Oficial do Estado, convocando os membros suplentes que irão votar na matéria nessa sessão, que será uma sessão extraordinária, a segunda sessão extraordinária desse órgão colegiado,
a se realizar no próximo dia 18 de outubro, às 14 horas. Então, esse é um primeiro informe. Gostaria também de trazer um informe adicional, que na semana passada fizemos a realização das oficinas do nosso planejamento estratégico. Quero aqui também agradecer a participação, né, de todos os procuradores e conselheiros que tiveram ali naquele momento, né, contribuindo para que se pudesse realmente discutir e refletir sobre os caminhos da nossa instituição. Né? Fiquei muito feliz de contar com a participação daqueles que puderam se fazer presentes. Além disso, como nós informamos durante o próprio planejamento estratégico, esse semestre nós realizaremos ainda, a Procuradoria realizará ainda algumas edições dos encontros regionais, né, na região de Seridó, no Oeste, em Mossoró, e no Alto Oeste, que vai se realizar na cidade de Martins, mas também Natal e Grande Natal. Então, a data do encontro regional para Natal e Grande Natal está marcada para o dia 25 de novembro. Eu apenas antecipo a todos essa data para que aqueles que puderem possam se organizar com mais antecedência. E dizer também que nesse último final de semana, com a realização das eleições, né, graças a Deus tudo ocorreu sem maiores intercorrências, né, todo o trabalho organizado, planejado e coordenado tanto pelo GSI quanto pelo GAECO foi de substancial contribuição para os colegas que atuaram, né, dando um suporte adequado, e também os colegas tiveram, né, condição de atuar aí nesse acompanhamento e fiscalização das eleições de forma muito eficiente. E, por fim, apenas dar as boas-vindas à nossa decana, a doutora Darcy Pinheiro, que hoje está participando, né, na condição de representante da Corregedoria, né, e dando essas boas-vindas, eu também, doutora Darcy, já ali passo a palavra para as comunicações em nome da Corregedoria Geral, fazendo esse breve, mas afetuoso voto de boas-vindas. Obrigada, boa tarde a todos. É algo que é inusitado para mim, mas a gente faz parte dos trabalhos da gente, tá? Então, eu só tenho a comunicar que pela portaria 1151, de 22, da PGJ, do Diário Oficial de 24 de setembro de 22, e a portaria 1165, 2022, da PGJ, Diário Oficial de 30 de setembro de 22, estarei na condição de corregedora adjunta nas férias das colegas, e bom trabalho para nós aqui. Hoje já estive lá no meu gabinete, na corregedoria, está tudo ok, então estou assim, tipo sobre aviso. Muito obrigada, boa tarde, era só isso. Obrigada, doutora Darcy. Seguimos, então, com a comunicação por parte dos conselheiros. Pergunto se desejam fazer alguma manifestação, se... Doutor Anísio. Senhora presidente, senhora corregedora em exercício, doutora Darcy Pinheiro, seja muito bem-vinda. Obrigada. Ao nosso Conselho Superior. Caros colegas, eu gostaria, doutora Elaine, primeiramente, parabenizar pelo encontro do plano estratégico. Eu não pude comparecer porque tinha já uma consulta marcada, mas soube, através dos colegas que lá compareceram, que foi extremamente salutar. E acredito, efetivamente, que esse planejamento estratégico trará a médio e talvez a longo prazo, já que ele se protege no tempo, né, algumas realizações, será de extremamente valia para o Ministério Público, tendo em vista que hoje não se admite uma instituição como a nossa realmente sem planejar o seu futuro, sem verificar quais seriam realmente as políticas públicas ou áreas de atuação que nós podemos nos antecipar numa atuação proativa. Então, quero parabenizar esse encontro e desejar muito sucesso na realização desse planejamento estratégico. Quero também manifestar aqui, já que nós temos dois colegas, o doutor Arli teve aniversário agora no dia 2 de outubro passado, e espero que, portanto, no decorrer deste ano, ele tenha muita saúde, muita felicidade junto à sua família e que possa gozar plenamente desse novo ano de muitas bênçãos de Deus. E também o mesmo desejar ao doutor Zé Alves, já para o dia 19 de outubro, que também
integram o nosso Conselho Superior do Ministério Público, a despeito que eu sei que essas comunicações são feitas no Colégio de Procuradores, mas tratando de 2 colegas que integram este colegiado, eu gostaria de manifestar esse voto de parabéns. E finalmente, é somente indagar a Vossa Excelência se essa sessão extraordinária para o dia 18 será presencial ou será de forma virtual. E agradeço, portanto, doutora Nádia. Obrigado. Obrigada, doutor Anísio. Eu submeto e acredito que, né, será muito bem recebido os votos, né, as felicitações a doutor Arli e a doutor Zé Alves, a todos os conselheiros, se estão de acordo, né, acho que renovando aí os parabéns e votos de muita saúde e felicidades nesse novo ciclo. E dizer, doutor Anísio, diante do questionamento, é que dentro de uma discussão que foi iniciada com os integrantes do Conselho que participaram da votação, sim, essa sessão ela deve ocorrer de forma presencial, né, ela está sendo alinhada para ser realizada de forma presencial com transmissão. Ok. Obrigado, doutora. Nada. Então, dando seguimento, doutora Lourdes. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda, doutora Darcy, corregedora aí, representando um órgão maior da nossa instituição. E feliz de vê-la aqui, compondo nessa condição. Também dar os parabéns à instituição, sob o comando do doutor Elaine, no encontro, né, que realizou sobre planejamento estratégico com a participação do CNMP. Acho que até um projeto do próprio CNMP, que de uma forma muito mais simples, né, e até um pouco lúdica, nos proporcionou momentos bem interessantes para fazermos esse planejamento, diferentemente do que ocorreu em outras reuniões. Lembro até que eu participei de uma comissão em 2009, há bastante tempo, sobre o planejamento estratégico, que foi, creio que foi o primeiro que aconteceu na instituição, na época de doutor... fugiu do nosso colega. Zé Augusto? Não, foi antes. Foi Onofre, eu acho. Foi o doutor Onofre. Estou enganada. Se a memória não estiver falhando, ou foi o doutor Onofre ou o doutor Zé Augusto. 2009. É a memória melhor, esclareça aí, por favor. E também Foi Pérez. Foi Pérez, não foi? Foi, eu também participei. E eu acho que teve até uns momentos meio tensos com relação... Na Universidade Federal. E também quero transmitir também os parabéns com o doutor Geraldo e para o doutor Arli, nosso cartunista, desejando muita saúde e vida longa para todos. Obrigada, doutora Lourdinha. Doutora Darcy Oliveira. Eu não tenho nenhuma comunicação, excelência. Doutor Herbert. Excelência, primeiro saudar aí a nossa decana, uma regra natural dentro das instituições, né, de prestigiar o decano, e aqui, graças a Deus, está sendo observado, né, e também saudar os colegas que assumiram na condição de suplente para essa sessão e esse mês, parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho, pela reunião do planejamento estratégico, lá eu estive presente e foi como bem relatado por doutora Lourdes, foi extraordinária, né? A forma de desenvolver os trabalhos, muito bom. Senti falta um pouco, assim, de promotores da área do consumidor, mas foi um trabalho bem interessante. Eu tive presente apenas na quarta-feira, na terça eu não pude, por questões pessoais, mas foi fantástico mesmo. Um bom trabalho. E lá, até conversei com Vossa Excelência, nasceu aquela ideia de trabalhar dentro dos CAOPs com núcleos, né, por temas, ao invés de se criar mais CAOPs, se criar núcleos dentro dos CAOPs, né, para enfrentar temas que são muito caros a toda a nossa sociedade potiguar e de extrema relevância social. Também aqui saudar os aniversariantes, né, bem lembrado do doutor Anísio, o doutor Arli e o doutor Zé Alves, este ano,
neste mês de outubro. E é isso, vamos seguir. São essas minhas palavras iniciais, Excelência. Obrigada, doutor Herbert. E doutor Braz? Boa tarde a todos. Eu quero inicialmente, né, saudar a doutora Daci Pinheiro, né, por interinidade na Corregedoria Adjunta. É mais um acréscimo, né, no seu rico, né, e notável currículo aqui na instituição. Também saudar os demais, né, colegas que assumem, né, na condição de suplente, assumiram a função de conselheiro aqui perante esse egrégio conselho. E queria também parabenizar, aproveitando, né, para parabenizar inicialmente, né, também esse projeto da nossa instituição, do planejamento estratégico, que é fundamental e já tem mostrado grandes resultados, né, resultados já concretos, que vem onde vem se pautando, né, o desenvolvimento, o aprimoramento, né, da nossa instituição em muitos segmentos, de forma que é louvável realmente. Eu também não pude, por motivo pessoal, não pude participar, mas acompanhei que muitos colegas, né, que inclusive procuradores, estiveram presentes e dando a sua contribuição, a valiosa contribuição. E também saudar os colegas aniversariantes, né, integrantes do conselho, doutor José Alves e doutor Arli, pela sua data natalícia, né, fazendo votos, né, de uma vida longa, com muita saúde, muitas felicidades, tá? Agora, eu queria propor, aproveitando também a oportunidade, propor que a sessão de elaboração da lista sexta, né, prevista para o dia 18, pudesse ser feita de forma híbrida, ou seja, dependendo, né, do conselheiro, do integrante, do colegiado, fazer a opção. Afinal, até as câmaras ainda estão assim, né, as câmaras do tribunal, e aí alguns tribunais superiores também adotam esse formato. Bem, é uma sugestão apenas. Tá certo, Braz, vamos definir lá na discussão. Obrigada. Doutor Fernando? Boa tarde, senhora presidente, boa tarde, caros colegas. Sem comunicação, excelência, apenas para dar as boas-vindas também, né, como me antecederam, a doutora Daci, que assume a condição de corregedora nesta data, que seja muito bem-vinda a esse colegiado e que possa retornar outras vezes, né? Sua experiência é sempre muito salutar e contribui muito para engrandecer esse colegiado. Saudar também os suplentes que estão hoje aqui, né, em exercício. E boa tarde a todos, né, me associar às homenagens aos aniversariantes, que já foi trazida aqui pelos que me antecederam, e desejar uma sessão, né, de pleno êxito, né, e uma tarde realmente de muito debate e de muito crescimento institucional. É isso, excelência. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Fernando. Doutor Zé Alves, também aniversariante do mês. Excelência, inicialmente eu agradeço a proposição. Nosso dia 19, estarei completando 58 anos de idade. Me sinto com 57 e 11 meses e poucos dias ainda. E também saudar a doutora Daci Pinheiro por estar hoje representando a corregedoria e sempre o faz de forma muito proficiente em todas as suas atividades. Então, certamente a corregedoria está muito bem representada pela doutora Daci Pinheiro, minha professora, eterna professora. Muito obrigada. Em relação ao planejamento estratégico, eu pude comparecer em dia 27 de setembro, na terça-feira, e realmente foi muito proveitosa. Tivemos muitas discussões bem interessantes, a participação do conselheiro Marco Rei, do Conselho Nacional do Ministério Público, né? E vários procuradores se fizeram presentes, quem pôde comparecer, né? Promotores, e a iniciativa de Vossa Excelência, doutora Elaine, em fazer aquele evento e num local muito prazeroso, que é o Hotel Parreira Roxa, que eu não tinha ido ainda, né? Depois que ele tinha sido reinaugurado, né? Passou muito tempo fechado, mas foi muito proveitoso aquele momento. Muito obrigado, Sânia, só isso. Obrigada, doutor Zé Alves. Sinta nossos parabéns, né, mais uma vez. Doutor Arli.
a quem também dirijo os mesmos votos, né, de felicidades. Obrigado, Excelência. Eu não tenho nenhuma comunicação, eu quero apenas agradecer, né, a lembrança do colegiado, pelo meu natalício, né, muito comovido, né, pelas palavras dos colegas, só isso. Obrigada, doutor Arli. Doutor Silvio Dantas. Boa tarde, meus colegas. Saudar a doutora Darcy, a nossa decana, presente ao nosso encontro como corregedora. Uma grande honra para todos nós. Parabéns ao doutor José Alves e ao doutor Arli. Né? Muita saúde, sobretudo, e que os desejos, né, as expectativas sejam quase plenamente satisfeitas, né? Porque plenamente a gente sabe que é pedir demais, então quase plenamente é melhor para que a gente tenha aí, de repente, essa satisfatividade, né, nos desejos, tá? Dizer que também foi uma honra muito grande ter participado do momento do planejamento estratégico do Ministério Público, uma oportunidade de muita aprendizagem. Fiquei lá na mesa com promotores e coordenadores do CAOP, do patrimônio, coordenadores, porque do atual e da ex-coordenadora, né? E aprendi muito lá na discussão sobre patrimônio público, então para mim foi uma ótima oportunidade ouvir quais são as questões vistas por quem de fato está atuando no dia a dia das promotorias ou na conexão com as promotorias de patrimônio público. Então é isso, Excelência. Obrigado. Obrigada, doutor Silvio. Seguimos então com os procedimentos, né, que estão na ordem do dia, com os atos da ordem do dia. Primeiramente, nós temos o edital 013 de 2022, que foi relacionado ao cargo de promotor de justiça de Marcelino Vieira, de primeira instância. Estava aberto para promoção por merecimento, mas não teve interessados, né, em mais de uma oportunidade. Então, submeto à aprovação de todos os conselheiros a abertura de edital de promoção por merecimento para essa promotoria de Marcelino Vieira, na hipótese de haver interessados para esse cargo vago, porque já houve uma abertura sequenciada e nenhum colega se interessou ou se inscreveu para essa movimentação. Então, submeto aos conselheiros essa deliberação, pergunto se estão todos de acordo. Então, aprovada, portanto, à unanimidade. Temos no item B, o procedimento de gestão administrativa número 2023, 2612, de final 15, 2022-84, uma arguição de suspensão de membro do Ministério Público, que tem por relatora a conselheira doutora Lourdes. Eu acho que esse procedimento foi retirado de mesa. Foi isso, doutora Lourdes? Foi, Excelência. Eu falei com o Felipe mais cedo e ele até já adiantou, né, Perfeito. Para que retirasse de mesa, porque surgiu algumas dúvidas. Está bem. Eu perguntei só para confirmar se era... Sabe? Sim, se era realmente esse o caso. Então... Como, doutora Darcy? Alguma dúvida? Alguém perguntou algo? Não? Acho que não. Então, seguimos para o próximo procedimento de gestão administrativa, que é o de número 2023, 2612, de final 17, 2022-30, que é a elaboração da lista de convocação para a substituição do cargo de Procurador de Justiça, e tem por relatora a conselheira doutora Darcy Oliveira. Pergunto se está em mesa, Excelência. Está sem áudio, doutora Darcy? Boa tarde. Boa tarde. A lista de inscritos só tinha 3 inscritos. E aí foi pela antiguidade. Fábio de Maté, o segundo, o doutor Juvino, e Luiz Eduardo. Essa é a lista para a convocação de... Até estranhei, que sempre tem muitos interessados, mas deste ano para 2023, só tem esses 2. Aliás, esses 3. Isso. Com relação me permita, doutora Darcy, só fazer uma informação adicional, se eu puder. A senhora comentou, né, que teve poucos inscritos. Eu recebi, inclusive, um questionamento de um promotor, porque não tinha sido comunicado na lista de transmissão. E, realmente, nesse dia foram vários informes, no dia que saiu essa publicação, foram feitos vários informes na lista de transmissão, e esse não foi. Mas a publicação, ela saiu no diário, né? Houve a comunicação também na nossa intranet, e como nós tivemos 3 inscritos,
se houvesse uma reabertura de prazo para novos inscritos, isso certamente iria afetar a ordem de antiguidade ou de preferência dessas inscrições. Por isso que realmente não foi possível fazer essa abertura de um novo prazo, considerando que nós tivemos três membros que atenderam ao prazo que tinha sido definido anteriormente. Se não tivesse havido nenhum inscrito, certamente, né, teria sido reaberta essa oportunidade. Mas só para esclarecer também essa circunstância. Inclusive, eu coloquei no meu relatório isso, e Dr. McLennan, né, ele sugeriu, né, no caso, mas não existe nenhuma previsão. Aí seria o caso de criar um precedente para republicação, no caso, que em outras situações, né? Então, tudo perfeito, só 3 inscritos, e os 3 estão alinhados aqui para serem convocados e substituir o procurador de justiça. O procedimento seguiu toda a publicação no Diário Oficial, e todo mundo teve conhecimento. Agora, se alguém passou, vamos dizer assim, batido no prazo, aí não tem como se atender o indeferimento. Doutora Mas é Elaine. isso, excelência. É assim Sim. que eu estou votando. Os Sim, 3 posso- inscritos. Obrigada, doutora Darcy. Sim. Pois não, doutor Silvio. Não, eu iria falar, se fosse o caso, se houvesse necessidade, né, se a gente reconhecesse que esse número seria insuficiente, seria só fazer uma republicação, já considerando esses que se inscreveram como já com a vaga garantida, né, nessa lista de preferência. Mas isso só se realmente fosse o caso, se a gente perceber que o número é insuficiente para atender a necessidade, só isso. Uma forma de respeitar, né, a posição na lista seria abrir uma nova inscrição, respeitando essa que já está feita. Não. E aí, Manter do jeito que está. Esse indeferimento eu não criar precedente. Quem quiser que olhe o prazo. Está no Diário Oficial, já é bastante, ainda tem uma divulgação interna aqui, todo mundo vê em todo canto. Aí tem que estar atento, né, aos prazos. O Ministério Público tem que estar atento aos prazos. isso, doutor Zé Alves está inscrito, eu quero só também fazer um reforço de que essa orientação, né, essa recomendação à diretoria de comunicação, que atente sempre para uma divulgação ampla desse tipo de circunstância ou de oportunidade para que os colegas tenham conhecimento, né, a gente sempre faz e foi feito novamente nesse caso. Doutor Zé Alves. Doutora Elaine, Vossa Excelência fez referência à publicação, mas eu gostaria só de pedir um reforço. Houve aplicação também ampla, de forma ampla, no sítio eletrônico do Ministério Público? Houve na intranet, doutor Zé Alves, porque não como não é um assunto que interessa a toda a coletividade, então publicações são feitas na nossa intranet. E foi feita na publicação na intranet. Isso. Na intranet, não é isso? E tem sido prático encaminhar pela diretoria de comunicação para todos os membros um aviso em relação às publicações? Assim? Normalmente é feita a divulgação dos boletins do que é publicado. Como eu disse, sempre isso é feito ou a cada 2 dias, ou diariamente, depende do volume de informações. Nessa data da publicação, ou nesse período, saíram vários informes, doutor Zé Alves, naquela lista de divulgação que nós fazemos. Então, não houve, de fato, nessa lista de comunicação do WhatsApp, um reforço sobre essa publicação. Sim, mas houve o direcionamento, embora com outros informes, não é isso? Isso. Então, estou satisfeito com a resposta. Então, só também, assim, discutindo um pouco, né, trazendo a discussão, o doutor Silvio trouxe esse ponto. Já teríamos esses 3, mas, eventualmente, uma nova aplicação para outros interessados, mas aí fica sempre também a abertura para que outras pessoas venham quando 3 atenderam o prazo, e foi isso que, realmente, na decisão que eu adotei, eu não quis abrir esse precedente, considerando que houve um prazo que foi aberto e de fato, não houve tantos, né, interessados que acolheram tempestivamente aquela publicação. Mas reforço aqui, já orientei a DECOM para ter todo o cuidado com essa divulgação desse tipo de informação, porque a gente sabe que é importantíssimo o maior
reforço possível para esse tipo de divulgação. Doutor Herbert. Excelência, ainda dentro dessa discussão, quero só tranquilizar nossos colegas que estão tão preocupados em aumentar essa lista, que todos nós, procuradores, também podemos, eventualmente, se esgotar da lista dos 3 promotores, eventualmente pode haver a designação de qualquer procurador de justiça sem problema, sem prejuízo para a instituição. Perfeito, doutor Herbert. Inclusive, eu esclareci isso a alguns que me questionaram. Olha, mas também essa possibilidade ela está mais reduzida, considerando que atualmente só há o afastamento de doutora Iádia, corregedora. Então, fiz esse esclarecimento também. Então, pergunto, no caso, se todos estão de acordo na linha do parecer da deliberação lançada por doutora Darcy, do posicionamento lançado por doutora Darcy Oliveira. Sim, excelente. Então, aprovado a unanimidade. O próximo procedimento é o de número 2023-2612, de final 18, 2022-03, proposta de alteração no regimento interno do Conselho Superior, que tem como relator o conselheiro doutor Herbert. Pergunto se está em mesa, excelência. Está em mesa, excelência. Com a palavra. Bom, vou fazer um resumo, né, sobre a matéria. A comissão do colégio entendeu, ou foi instituída uma comissão melhor, em razão da alteração da lei de improbidade administrativa, da importância de se trabalhar a questão da prorrogação de prazo. O promotor prorroga o prazo do inquérito civil e submete ao Conselho. Essa submissão foi inovação da lei que alterou a Lei 8.429, determinou que o ato de prorrogação do inquérito civil seja submetido ao Conselho. E, diante desse fato, a comissão, extremamente antenada, né, propôs a alteração do regimento interno para tratar exatamente da matéria que diz respeito à improbidade administrativa, para seguir os ditames da lei, de submissão do ato de prorrogação, inclusive encaminhando aí o procedimento. E a comissão preocupada com a ideia de demora, a comissão entendeu de haver a possibilidade de o conselheiro, de forma monocrática, homologar aquele ato de prorrogação do inquérito civil para evitar prejuízo com relação ao prazo de investigação. Então, o voto está preparado nesses termos, a emenda está disponibilizada a todos, o voto também disponibilizei aqui no grupo do Conselho, e qualquer questionamento, estou pronto aqui a tentar dirimir. É como voto. Perfeito, doutor Herbert. Eu coloco agora em discussão. Doutor Zé Alves. Excelência, a doutora Lourdes é a presidente da comissão, que estava praticamente finalizada o novo regimento interno, e ela me permitiu, eu quiser fazer a seguinte observação, nós estamos encaminhando de uma forma antecipada essa matéria, dada a celeridade, dada a urgência, porque está bem próximo já, e nós temos a necessidade de apreciar essa matéria, as prorrogações. Então, por isso que está vindo antes do encaminhamento do relatório final e da proposta já de um novo regimento interno para o Conselho. Doutora Lourdes, se quiser fazer alguma observação, apenas interferir para dizer do motivo da urgência. E também, como o doutor Herta bem analisou, da exiguidade dos prazos, levando em consideração que não se trata de uma comunicação, e sim de uma submissão por ato fundamentado. Isso significa que, diferentemente do que ocorre nos demais casos que não sejam de improbidade, das comunicações de prorrogação de prazo, em que o promotor pode continuar
fazendo a instrução daquela investigação. Nesse caso, nós entendemos que não é possível, porque o ato fundamentado é submetido à apreciação do Conselho, e se um ato é fundamentado e submetido à apreciação do Conselho para poder haver a prorrogação, então é necessário, nós estamos entendendo dessa forma, que não é possível a continuação do procedimento. Então, que nós temos prazos exíguos para essa apreciação, inclusive com a atribuição ao conselheiro que vai analisar essa submissão do ato, de decidir monocraticamente, de forma favorável à prorrogação, sem submeter à apreciação da composição plena do Conselho. E, nesse caso, há essa possibilidade, porque ele atua em nome do Conselho. Agora, quando se tratar de uma situação que acredito que, se ocorrer, vai ser raríssima, porque nós só temos um ano, a possibilidade de prorrogação por um único ano, se por acaso ocorrer de o Conselho discordar dessa prorrogação, aí sim ele tem que submeter o seu voto à apreciação do pleno do Conselho. É só esclarecimento, Excelência, para o maior entendimento do Conselho. Perfeito, Zé Alves, muito obrigada. Doutora Lourdes. Não, só para dizer que está muito bem esclarecido a palavra do doutor Zé Alves, foi a urgência realmente, e o que foi posto na alteração com a Dalia, que nos deu essa urgência também em propor essa alteração o mais rápido possível, porque o conselheiro vai ter que realmente se debruçar e fazer isso. Foi a forma mais prática e ágil, né, que a comissão entendeu que era no momento oportuno para ser feita. Conversando com a Secretaria do Conselho, que também contribuiu, né, doutor Zé Alves, para que isso fosse possível e houvesse o controle pela própria Secretaria dessa celeridade que necessita o caso. É o nosso 12º membro do Conselho. É, honorário. Exatamente, nosso querido Felipe. Pois bem, então, diante desses esclarecimentos, eu pergunto se há alguma contribuição adicional ou se já podemos encaminhar para a deliberação, se estão todos de acordo. Acho que ficou, né, bem evidenciada a importância de dar uma maior agilidade, que o relator já pode, né, em sendo favorável, se manifestar monocraticamente, e só no caso de divergência dessa prorrogação, que seria submetido à apreciação de todos os conselheiros. Então, pergunto se estão todos de acordo. Então, aprovada, então, a unanimidade a proposta apresentada pela comissão, nos termos do relator, doutor Herbert. Excelência. Pois não, Felipe. A minuta já está pronta. Se eu não conseguir publicar de hoje para amanhã, eu consigo publicar vai estar publicado na quinta-feira, certo? Perfeito. Só para esclarecer. Tá ótimo, Felipe. Obrigada. Felipe já tem toda essa redação já bem preparada. E dando seguimento, nós passamos para o processo judicial de número 0223/2019, final 7, 2022-92, é um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato, da relatoria da conselheira doutora Lourdes. Pergunto se está em mesa, doutora Lourdes. Está em mesa, Excelência. Vou localizar aqui rapidinho. Com a palavra. Congelou? Desculpa aí. 10ª sessão. Recursos. Excelência, esse recurso, ele foi proposto, eu estou aqui com uma dificuldadezinha na internet também para abrir. Nós estamos completando aqui. É sobre a perseguição, não é isso? Sobre uma suposta perseguição política sofrida por uma recepcionista no município de Pendências, e ao final da apuração não ficou comprovado, Excelência, que aconteceu essa perseguição
e até um fato de difícil comprovação. E eu concordo com a promoção de Arthur. E eu discordo do voto que foi feito em relação a isso, embora a servidora tenha mostrado alguns fatos, mas infelizmente não logrou isso em comprovar, excelência, sobre voto pelo desprovimento. Pelo desprovimento do recurso. Exato. Então, submeto à discussão e deliberação dos conselheiros, todos de acordo, no termo da relatora? De acordo. De acordo, então, aprovado a unanimidade o desprovimento do recurso apresentado. O próximo procedimento de número 0223-2279, final 32/2022-76, também é um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de notícia de fato, da relatoria da conselheira doutora Lourdes. Pergunto também se está em mesa, doutora Lourdes. Está em mesa, excelência. Esse caso, ele tem uma complexidade, porque envolve um senhor de 85 anos de idade. Mas também o Ministério Público se deteve, tem trabalhos que foram feitos pelo CRAS, CREAS, nenhum deles conseguiu comprovar que esteja ocorrendo violação aos direitos do idoso. A questão se resume mais ao patrimônio que ele possui e a alguns atos que ele tomou e que está sendo já objeto de uma ação própria judicial nessa seara, que é a questão da reintegração de posse de um terceiro, que, segundo ele, está criando esse problema. A parte criminal também a promotora encaminhou para o delegado fazer a devida operação, apuração sobre as possíveis ameaças que ele narrou, né, que estava sofrendo também do próprio filho, e ele saiu do ambiente onde ele se encontrava, que é a própria propriedade dele, onde tem as casas, e que ele cedeu a um terceiro. Então, na parte da negligência, de violação, não ficou nada comprovado. Eu analisei muito o processo, porque a idade chama muita atenção, né, que ele, com 85 anos, esteja passando por essa situação. Mas, infelizmente, a conclusão do órgão ministerial me pareceu a mais correta, diante dos estudos que foram procedidos em loco. Fizeram vistorias, foram lá, ouviram as pessoas, os laudos são bem claros sobre isso. Então, meu voto é o desprovimento da resignação de excelência também. Obrigada, doutora Lourdes. Então, submeto à apreciação e discussão dos conselheiros. Pergunto se estão todos de acordo nos termos apresentados pela relatora. Então, de acordo com a aprovação do entendimento do desprovimento do recurso. O próximo item da pauta é o processo extrajudicial de número 0523-2341, de final 124/2020-17, um recurso administrativo contra a decisão de arquivamento de procedimento administrativo da relatoria do conselheiro Dr. Braz Paulo. Pergunto se está em mesa, doutor Braz. Está em mesa, excelência. Com a palavra. Bem, o relatório e voto foram disponibilizados na pasta da 10ª sessão, né, desta 10ª sessão ordinária, na subpasta, né, recurso administrativo. Mas aí eu vou trazer aqui para, né, detalhar e a gente discutir o caso. Deixa eu ver aqui para... Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar, tá? Disponibilizar aqui. Bem. Notícia de fato. Estão vendo aí? Sim. Tá bem. Espera aí. Uhum. Mas está meio escuro, né? Mas está ótimo, tá para ver. Não, tá vendo bem na tela, doutor Braz. Certo. A plausibilidade do arquivamento da notícia de fato se apoia na constatação de que não existiu ou não existe a situação de maus tratos, vulnerabilidade ou situação de risco envolvendo o idoso capaz de justificar
a continuidade da atuação ministerial. Então, essa foi a conclusão da promotora, né, da promotoria investigante, e entendeu que a apontada, né, situação potencialmente, né, de vulnerabilidade social do idoso não restou comprovado. Existia, na verdade, uma situação que remetia para uma eventual defesa de interesse particular relacionada a interesse monetário ou financeiro da parte. Então, por isso eu considerei, né, mantive, né, como justificada a decisão, né, de arquivamento da notícia de fato. E aí, voltando pelo desprovimento do recurso. Perfeito, doutor Braz, muito obrigada. Então, eu submeto a análise dos conselheiros, pergunto se todos estão de acordo, dentro do que foi apresentado pelo relator. Então, aprovado o entendimento do desprovimento do recurso à unanimidade. Seguimos com o processo judicial de número 0223-2161, de final 45-2022-40, também um recurso contra a decisão de arquivamento de notícia de fato, da relatoria do conselheiro Dr. José Alves. Pergunto se está em mesa, doutor José Alves. Sim, excelente, está em mesa. A palavra. Já foi disponibilizado, excelência, o meu voto, e eu vou ler a emenda. Se houver necessidade de maiores esclarecimentos, estou à disposição. Emenda, notícia de fato. Objetivo, apurar suposta omissão do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário, DEMTRAN, de São Miguel de Gostoso, com relação ao trânsito de animais em vias públicas. Promoção de arquivamento. Recurso administrativo, razões que justificam a reforma da decisão. Intermunicipalidade ou existência de rodovias estaduais não possuem o condão de afastar providências por parte da Promotoria de Justiça em face dos órgãos públicos envolvidos. Excelência, como já tive a oportunidade de argumentar e disponibilizar o voto, um dos argumentos utilizados pela Promotoria de Justiça é que o município de São Miguel do Gostoso tem adotado algumas posturas para solucionar ou minimizar o problema desse trânsito de animais que tem causado acidentes em São Miguel do Gostoso. Entretanto, excelência, o problema persiste e esse argumento de que o município estaria, pelo menos o município de São Miguel do Gostoso estaria adotando algumas providências, não me convenceram, porque os problemas persistem, inclusive a autoria é de touros. E, no caso, há discussão de apresentação de denúncias com relação a acidentes causados por animais em ambos os municípios e rodovia estadual. Então, nesse caso, o entendimento que eu tenho é que é necessário aprofundar a investigação, tendo em vista que nós estamos apenas em notícia de fato. Pode ser que, ao longo de um inquérito civil instaurado, se chegue à conclusão e adote-se medidas para que haja uma decisão intermunicipal e até uma participação do Estado do Rio Grande do Norte, para que esse problema seja solucionado, ou pelo menos praticamente erradicado daquela região. É por essa razão, excelência, que estou dando provimento ao recurso para que, com base na tabela semestral, seja designado um substituto para apurar essa suposta omissão do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Rodoviário de São Miguel do Gostoso. Com esse esclarecimento, excelência. Obrigada, doutor Zé Alves. Doutor Braz está inscrito. Eu queria, inclusive, saudar o relator, um brilhante voto, muito apropriado e lúcido, porque nós que percorremos, né, a carreira do Ministério Público durante muito tempo, na primeira instância, e fizemos muitas viagens nesse interiorzão aí, nós sabemos o que significa isso, ou pelo menos, né, nós estivemos vivenciando situações assim a respeito desse risco para a segurança viária em função de animais soltos cruzando a pista, né, cruzando a pista de rolamento, as rodovias. De forma que, como tentou justificar a Prefeitura de São Miguel do Gostoso,
que realmente seriam, as rodovias seriam de uma intermunicipalidade, entendeu? E que talvez também o problema se verificasse em rodovias que está na jurisdição, né, estadual. Absolutamente, isso aí realmente não justifica de forma alguma o encerramento desse caso, entendeu? Como bem disse o relator, é preciso aprofundar essa investigação e realmente tentar solucionar esse problema, muito grave para a segurança viária, inclusive na localidade lá, né, nas imediações lá que ocorre esse problema. Houve já, inclusive, acidentes com vítima fatal. Tá? Então, é uma situação muito complexa, muito grave, que o Ministério Público realmente não pode fechar os olhos. Temos que realmente dar continuidade, pelo menos assim eu entendo, a essa investigação, para tentarmos resolver. Os órgãos fiscalizadores, né, terão que fiscalizar, identificar os responsáveis, né, pelos animais que forem eventualmente abandonados e estiverem circulando livremente nas vias públicas, nas rodovias, para autuar e punir, né, na forma da lei, certo? E, de certa forma, também criar um mecanismo de prevenção, sei lá. Evidentemente que a própria imposição, né, dessas medidas, né, punitivas irá inibir, certamente, essas pessoas, esses proprietários desses animais, né, de negligenciar quanto à sua guarda. Obrigada, doutor Braz. Mais algum inscrito? Então, desse modo, eu submeto à apreciação de todos, pergunto se todos estão de acordo nos termos apresentados pelo relator, né, da necessidade de mais um desenrolar dessa investigação para poder melhor aferir os elementos que estão sendo apresentados com relação a essa reclamação, todos de acordo. Então, pelo provimento do recurso, não é, e continuidade das investigações. Temos como procedimento a ser apreciado o de número 0223-2170, de final 19, 2022-25, um recurso administrativo contra decisão de arquivamento de notícia de fato de relatoria do conselheiro doutor Silvio Dantas. Pergunto se está em mesa, doutor Silvio. Em mesa, excelência. A palavra. Então, o voto foi distribuído, né? Se os colegas tiverem dúvidas, nós responderei logo em seguida. Notícia de fato, representação, preterição individual em concurso público e desvio de função de cargos públicos. Então, o primeiro ponto é a nomeação individual de candidato aprovado em concurso público, supostamente vítima de preterição pela administração, não configura por si só interesse público tutelável pelo Ministério Público. Esse é o primeiro ponto. E o ponto número 2, no caso dos autos, a regularidade de contratações temporárias realizadas pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio já é objeto de apuração em inquérito civil que está em trâmite na Promotoria de Justiça, ou seja, nós temos uma reclamação individual sobre eventuais irregularidades na contratação de temporários que deveriam ter sido substituídos por concursados, mas, ao mesmo tempo, né, nós temos um inquérito que apura exatamente a irregularidade destas contratações. Então, não faz sentido a existência de um procedimento para lidar exclusivamente com a questão individual. Voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso, excelência. Perfeito. Coloco, então, em deliberação e discussão, todos de acordo, seguindo os termos apresentados pelo relator. Então, aprovado o voto no sentido de desprover o recurso apresentado. Seguimos com o processo extrajudicial de número 0223-2173, de final 123/2022-82, recurso administrativo contra a adesão de arquivamento de notícia de fato, também da relatoria do conselheiro doutor Silvio Dantas. Pergunto também se está em mesa, doutor Silvio. Excelência, até já conversei com o Felipe para retirar esse. Ah, desculpe, eu fiquei na dúvida, eu achei que era o outro. Isso. É que, assim, eu achei que seria mais prudente propor uma diligência ao promotor antes de fazer uma avaliação, já que a minha tese não contrariava frontalmente a tese do promotor, sugeria a continuidade da investigação para que outras questões fossem apuradas, mas eu acho prudente propor isso como diligência para depois fazer uma avaliação mais aprofundada, por isso a retirada de mesa, excelência. Perfeito, doutor Silvio, muito obrigada. Desculpe a não identificação previamente. Eu que agradeço a lembrança. Então, temos o próximo,
que é de um processo extrajudicial de número 0223, 2280, de final 68, barra 2022-59, também um recurso contra a lesão de armamento do notícia de fato. Doutor Silvio Dantas, esse agora, pergunto se está em mesa, e se eu não fiz nenhuma... Em mesa, excelência. Em mesa, Pois não. Então, notícia de fato, denúncias anônimas. Mais uma vez, vou fazer a leitura da emenda, o voto foi disponibilizado, né? Em caso de dúvida, estarei à disposição. Então, suposta violação de direitos de pessoas em restrição de liberdade na cadeia pública de Ceará-Mirim. Ausência de prova indiciária mínima das condutas narradas. Possibilidade de formulação de nova denúncia. Controle externo da atividade policial continuamente realizado pelo Ministério Público mediante visitas e confecção de relatórios conforme a legislação e recomendações do CNMP. Aqui a gente tem algumas denúncias, 2 denúncias nesse caso, para ser mais preciso, 2 denúncias de irregularidades na cadeia pública de Ceará-Mirim. A denúncia, ela não traz uma formulação com a especificação necessária para que a gente tenha uma clareza sobre quando teria acontecido, quem teria praticado, quem teriam sido as vítimas, e, ao mesmo tempo, não traz uma prova indiciária mínima. E aí, considerando que, neste caso, o Ministério Público também tem uma atuação sistemática de visitas às penitenciárias, né, com relatórios que são apresentados a partir do que é encontrado, a compreensão é que, de fato, não haveria necessidade dessa investigação prosseguir de forma específica e, ainda mais, sem elementos probatórios mínimos. E, por isso, o voto é pelo conhecimento e desprovimento do recurso, excelência. Perfeito, doutor Silvio. Coloco, então, para discussão e deliberação de todos. Pergunto se estão todos de acordo. Então, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, nos termos do voto do relator. O próximo processo é o de número 0423-2338, de final 10/2019-68, a promoção de arquivamento de inquérito civil, que é o procedimento da relatoria de doutora Lourdes, mas que eu tinha pedido voto em vista, né, pedi vista e fiz a apresentação do voto, que foi disponibilizado previamente. Vou fazer aqui a leitura da... Posso fazer aqui a leitura da emenda, que ficou um pouco grande, mas tentar resumir. Na verdade, vou explicar vou explicar pelo fim, né? O posicionamento foi pelo conhecimento, né? Nessa presença, o conhecimento e homologação do arquivamento, o encaminhamento da matéria ao órgão ministerial de origem para instauração de procedimento administrativo específico, cujo objeto consiste em acompanhar e adotar medidas cabíveis visando a implementação da política pública de fiscalização quanto ao cumprimento de penas no regime semiaberto, na hipótese de os apenados estarem sob a aplicação da tornozeleira eletrônica. Então, acredito que todos os senhores vão se recordar, a discussão central desse procedimento diz respeito ao acompanhamento do semiaberto. O promotor que promoveu o arquivamento do procedimento, alega como base para o pedido de homologação, essencialmente, a tramitação de uma ação civil pública que discute o plano diretor do sistema prisional. E nesse plano diretor, estão aí em discussão e em acompanhamento essas vagas do sistema prisional, que envolvem, portanto, não só vagas do sistema fechado, mas como também do regime semiaberto. E um aspecto que me chamou a atenção é que, como essa ação ela já foi proposta há um tempo, né, e aí já houve audiências, já houve atualização de algumas informações dessa ação judicial, e hoje em dia, principalmente pelo que eu pude levantar junto a outros estados, e tive a oportunidade de participar no CNMP daquela discussão sobre segurança pública, que falava dos presídios, mas que ficou muito claro que existe uma tônica de acompanhamento na situação do semiaberto, voltada para a questão dos apenados que estão com uso de tornozeleira eletrônica, é que, nesse caso específico, a gente não tem ainda uma caracterização muito clara do problema
a ser objeto, digamos assim, de um inquérito civil ou de um procedimento preparatório. Mas que certamente hoje essa realidade de um acompanhamento com relação a essa sistemática do uso das tornozeleiras, e principalmente com a importância que a gente sabe dos avanços tecnológicos, da possibilidade de cruzamento de informações. Então, por exemplo, quando um tornozelado ele entra novamente numa cadeia de custódia, numa audiência de custódia, qual é a frequência que isso acontece? Todos esses são aspectos que podem, eu acredito, e devem ser acompanhados inicialmente no procedimento administrativo que acompanha essa política pública. Os desvirtuamentos, os problemas concretos que forem sendo identificados poderão até subsidiar algum pedido específico nessa ação judicial, ou mesmo levar à instauração de outro procedimento específico com relação à problemática concreta que venha a ser identificada. Então, discorri aí, no voto tem um desenvolvimento mais amplo, mas o objetivo principal existe essa ação judicial, realmente ela é bastante ampla, o enfoque, primeiro, foi mais relacionado à questão das vagas, mas dentro da realidade que hoje se vê no sistema, ganham importância esse acompanhamento com relação aos tornozelados e um aprimoramento da segurança pública nesse aspecto. E nós acreditamos que isso poderia ser identificado com um procedimento administrativo específico desse acompanhamento da política pública, para, a partir daí, em havendo outras problemáticas identificadas, subsidiar um pedido no próprio processo judicial ou mesmo em algum outro procedimento que venha a ser instaurado. Então, espero ter me feito entender e ter contribuído para a discussão, mas assim lanço o entendimento que coloco à disposição dos senhores. Doutor Silvio, doutor José Alves. Sim, também. Doutora Lúcia. Excelência, eu lembro, né, acompanhei muito bem a discussão na sessão anterior, proposta, inclusive, por doutora Iária, que fez uma problematização bem significativa, né? Eu acho que essa proposta de instauração de um procedimento para fazer uma análise sistemática desse sistema, né, que aplica a tornozeleira como uma estratégia, eu acho que essa sugestão é excelente. Por quê? Porque, de fato, essa é uma questão que está em discussão aqui, né? Um dos pontos aqui é a fragilidade desse sistema, suporte à fragilidade desse sistema, que permite que pessoas, que nele inclusas, continuem praticando crimes e delitos. Então, uma avaliação mais consistente, mais aprofundada, com o objetivo de propor, inclusive, né, de fazer sugestões para otimizá-lo, eu acho que é excelente. E um procedimento que tenha essa visão mais global, exatamente, do que está acontecendo, é excelente. E o outro ponto é que, como nós temos uma ação que, de fato, tem pontos de convergência com esta discussão, né, em relação à situação dos presídios, em relação ao número de vagas, a minha análise é que o voto de Vossa Excelência, complementando o de doutora Lourdinha, é bem pertinente, e, nesse sentido, eu estou de acordo, sobretudo considerando essa sugestão para a gente ter uma investigação, uma avaliação sistemática de como, de fato, o sistema das tornozeleiras é implementado. Obrigada, doutor Silvio. Doutor Zé Alves. Excelência, desde quando a gente começou a discutir, já faz um bom tempo essa matéria, eu fui analisar, até porque eu atuo numa procuradoria criminal, analisar tanto a posição da doutora Lutz, que é a relatora, posteriormente veio o voto de divergência da doutora Iádia, e agora o voto visto de Vossa Excelência, são votos todos muito bem fundamentados. Inclusive, li o doutor Iádia, agora li de Vossa Excelência, que é bem extenso, analisa uma série de questões sobre a matéria. Mas eu vou ler aqui, e o argumento da doutora Iádia tem um certo peso na minha análise da matéria, que está previsto no Código Penal com relação à matéria, com relação ao regime semiaberto. O artigo 35 manda aplicar o artigo 34, que é com relação ao exame criminológico para definição de como o apenado deve cumprir a sua pena, né?
a classificação e individualização da execução. O parágrafo 1º do artigo 35 menciona o seguinte: o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. E o parágrafo 2º, o trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes, de instrução de segundo grau ou superior. Então, a regra no regime semiaberto também é a prisão, o encarceramento, como medida não só ressocializadora, mas repressiva também. E esse caráter repressivo do direito penal ele tem sido deixado de lado há bastante tempo. E é importante que ele exista também. É importante que a pena, eu me lembro da discussão que a gente teve no planejamento estratégico, uma das soluções dadas na mesa, que era a mesa matéria criminal minha, era que a pena fosse aplicada sem pena, né? Ou seja, que fosse realmente cumprida, não no fato de você querer além do que a lei prevê, mas que fosse aplicada, sim, as regras que nós temos postas no nosso direito. Então, quando eu analiso essa matéria aqui, vejo a questão do Supremo Tribunal Federal, quando verifica a questão, quando leva em consideração a deficiência no sistema prisional, a própria edição da súmula vinculante 56, que é citada, inclusive, Vossa Excelência, doutor Iádia. O que eu vejo é o seguinte: a solução adotada pelo Supremo Tribunal Federal com essa súmula, ela só pode ser, e não poderia ser diferente, uma solução temporária. Porque caso não assim fosse, o Supremo estaria, de uma forma muito clara, legislando. E, embora o Supremo tenha, em algumas situações, legislado, ele tem feito de uma forma apresentando pelo menos de uma forma temporária, até que o Congresso Nacional, que é o Poder Legislativo, possa deliberar sobre a matéria, e não poderia ser diferente. Quando analisa a matéria, vejo o seguinte: essa ação que corre na Justiça Federal, ela não abarca, pelo raciocínio da doutora Iádia, que está posto nesse procedimento, nesse inquérito civil. Embora, tangencialmente, sim, questão com o objetivo da criação de vagas, 3.500 vagas, e por aí vai uma série de fatores outros postos naquela ação civil pública. Mas a preocupação que eu tenho é que isso se torne regra, e até concordaria, desde que houvesse uma alteração legislativa, desde que o Código Penal e a própria Lei de Execução Penal fossem alteradas para prever que, nesses casos de regime semiaberto, pode dar-se, ou até fosse a regra, mas desde que o Congresso Nacional se defina. Que ele seja feito por monitoração eletrônica. Poderia concordar. Mas a legislação não prevê dessa forma. E a preocupação que a doutora Iádia externou aqui é que a legislação seja cumprida, ou pelo menos que se busque o seu cumprimento. Nesse aspecto, as razões que Vossa Excelência elenca no seu voto são muito bem postas, muito bem fundamentadas, mas, a meu juízo, quando Vossa Excelência faz referência aqui no final, conhece, homologa a promoção, aí coloca sublinhado, acrescentando o encaminhamento da matéria à Promotoria de Justiça de Origem para instauração de procedimento administrativo específico, cujo objeto consiste em acompanhar e adotar medidas cabíveis, visando a implementação de política pública de fiscalização quanto ao cumprimento de penas no regime semiaberto, na hipótese de os apenados estarem sob a aplicação da tornozeleira eletrônica, adotando-se mecanismos mais ágeis para o monitoramento dos tornozelados, controle da pena e regressão de regime na situação de seu descumprimento. Nesse caso aqui, a meu ver, esse procedimento que Vossa Excelência tem, que seria acompanhamento de uma implementação de uma política pública, ele está restrito à situação posta, que é a monitoração eletrônica. E eu estou indo além, estou dizendo que o Código Penal ele não prevê isso aqui como regra, como todos nós sabemos. A regra prevista no Código Penal é que essa pena ela seja cumprida em estabelecimento agrícola, colônia agrícola, que é o nome que ainda se utiliza, industrial ou estabelecimento similar ao industrial. E isso não vem sendo cumprido. E me parece que essa é a preocupação maior que a doutora Iádia externou em seu voto. Agora, é claro que todos nós sabemos que para se atingir um objetivo desse, de implementação e aí sim, de implementação de uma política pública que deveria estar sendo cumprida,
porque o que já está posto no Código Penal, vi que houve uma criação de 400 e poucas vagas na colônia penal agrícola, Mário Negócio. Então, nós temos situações que estão sendo tomadas de uma forma residual ou paliativa, ou seja, o objetivo principal não está sendo atingido. Nós temos até instâncias em relação ao Fundo Penitenciário Nacional, o FUPEN, para que haja destinação de recursos, houve contingenciamento, nós temos inúmeros fatores aqui a discutir. Então, o que me parece é que o objetivo maior do inquérito civil não teria sido atingido, porque se fosse apenas a fiscalização do monitoramento eletrônico, eu até concordaria com Vossa Excelência, né? Tudo bem. Se é esse o objetivo, a instauração de um procedimento administrativo resolveria a questão. Mas, como posto no voto visto da doutora Yádia, o que se quer é que seja cumprida a norma, que seja cumprido o que está previsto no Código Penal, na Lei de Execução Penal. E não é essa matéria de monitoração eletrônica. Ela está sendo feita diante da falência nacional em implementar um regime prisional. E se isso persistir dessa forma, aí sim, fazendo instâncias ao Poder Legislativo, eu passo a concordar que seja feito por monitoração eletrônica. Só isso para o debate. Eu vou pedir licença ao próximo inscrito, que acho que é o doutor Fernando, só para trazer uma contraponderação, doutor Zé Alves, que é a seguinte: realmente, esse adendo, essa sugestão que eu fiz com relação ao procedimento administrativo, né, para a fiscalização da política pública, é que, considerando exatamente que hoje isso está acontecendo de forma, né, aparentemente maciça, é que isso, nesse procedimento, se tenham dados concretos, objetivos, até para formular esse encaminhamento com relação a eventual pedido de construção ou de vagas específicas de criação de vagas, mas algo que esteja mais delineado, porque realmente muito foi acompanhado, e eu acho que o fator, né, de nós termos vivenciado aquele massacre de Alcaçuz há poucos anos, faz com que realmente as atenções elas tenham se direcionado para o sistema fechado. E esse sistema semiaberto, ele hoje realmente ele precisa de um enfoque específico. O cumprimento por tornozeleira tem se ampliado bastante, precisa também ter esse recorte, mas eu acredito que há ainda algo a se aprofundar nisso para se identificar os encaminhamentos concretos mais apropriados. Então, eu sei que aquela imagem, né, que a doutora Yádia trouxe no início da sessão passada, ela é bastante forte, mas é importante também dizer que ela pode ser identificada porque aquela pessoa que praticou um crime estava com a tornozeleira. Se ele tivesse saído de um cumprimento numa colônia agrícola sem esse equipamento eletrônico, talvez isso não pudesse ser identificado. Então, são aprimoramentos também que eu acredito que esse novo momento ele está a exigir e penso, né, como coloquei aí, mereceria um aprofundamento nesse levantamento de informações. Então, era só esse acréscimo que eu gostaria de fazer diante das colocações trazidas, doutor Zé Alves. Doutor Fernando. Bom, primeiro, eu gostaria de trazer uma questão relacionada à questão realmente regimental, se seria o caso de a gente prosseguir com esse julgamento, considerando que quem abriu a divergência, o doutor Yádia, não está aqui presente para até se contrapor ao voto vista que foi trazido e que ela não teve oportunidade de debater. Então, a primeira questão que eu trago é essa. Eu não sei se o regimento interno nosso, me parece que ele é omisso quanto a esse ponto, mas nós temos aqui, né, o voto da relatora, um voto divergente e um voto vista que se aproxima do voto da relatora com apenas algum acréscimo, e eu não sei se seria o caso, estou trazendo um questionamento aqui, de se aguardar, eu sei que esse processo já vem em algumas sessões, né, sendo pautado, de se aguardar o retorno
né, na próxima sessão ordinária, próximo mês, e doutora Iádia, para que ela possa, se for o caso, trazer, né, sua argumentação, e talvez até concordar ou não com o voto visto. Bom, esse seria o primeiro ponto. Com relação ao tema específico da matéria, é um assunto profundamente complexo, né? A questão do regime semiaberto, ela, de longas datas, né, ela vem trazendo esse tipo de problema, porque não é de hoje em que o Estado brasileiro não adotou, né, as estruturas necessárias para o cumprimento desse regime. E por uma série de fatores, mas, sobretudo, pelo fator econômico. Um presídio semiaberto, ele tem um custo muito elevado e, na prática, o apenado ele vai ter a oportunidade de sair por diversos motivos, né? O trabalho externo é permitido, há uma série de possibilidades de saída temporária, ou seja, na prática, se o trabalho não é exercido dentro do presídio, ele vai ser exercido fora dele, e se o apenado tiver, né, a índole de cometer novos delitos, ele o fará com ou sem tornozeleira. A questão da tornozeleira, ela veio para, de certa forma, veio com a evolução tecnológica, porque em 84, quando da edição, né, da nova parte geral do Código Penal, não se tinha essa tecnologia, ela veio a posteriori, e ela é uma ferramenta, ao meu ver, bastante útil e que deve ser fomentada, sobretudo diante de uma dificuldade econômica que o país tem de trazer direitos básicos, como educação, como saúde. E você tem um sistema penitenciário, e aí eu concordo com o doutor Zé Alves, teríamos que pensar em alterar a lei, mas você tem um sistema penitenciário em que o apenado pode passar o dia inteiro fora e só dormir, parece mais um hotel, né? Vai só pernoitar. Então, esse custo para o Estado seria bastante elevado, né? E todos nós sabemos, quem atuou no direito penal aqui nas promotorias sabe que para o trabalho externo basta apresentar uma carta de emprego que os juízes e os promotores também, em sua maioria, opinam favoravelmente e o juiz concede essa autorização. Então, esse cenário aí, e que se agravou, né, e que se agravou a ponto do Supremo editar, né, uma súmula vinculante, porque o que se tinha antes, muitas vezes, era uma negação do sistema progressivo, em que o apenado em regime semiaberto ficava no fechado, porque não existia estabelecimento penal adequado ou vaga nos que existiam, e o Supremo teve que fazer aquela súmula vinculante para assegurar, né, esses parâmetros, e daí a partir daí surgiu aquela nomenclatura, né, que o doutor Vitor, inclusive, usa na sua promoção de arquivamento, do regime semiaberto harmonizado, né? Fato é que o posicionamento de doutor Iádia me parece que não está muito distante do que doutor Elaine colocou. Por quê? Por uma questão básica, que aí eu fiquei na dúvida, porque eu não li a petição inicial dessa ação que foi ajuizada. Mas, ora, pelo que consta no voto de doutora Elaine, pelo que ela disse, sobretudo agora, aqui na defesa do voto dela, me parece que nessa ação que foi ajuizada, está sendo discutido a questão da criação de vagas para o semiaberto a partir da instituição de um plano diretor. Então, qual o objetivo desse procedimento retornar para um promotor, se nesse ponto a matéria está judicializada? E me parece que a concessão do direito à saída temporária e ao uso de tornozeleira, ou à prisão domiciliar, se for o caso, me parece que ela tem que ser vista caso a caso pelo promotor da execução penal, mediante o cumprimento de requisitos ou não.
e não a ação coletiva que se podia ter nesse caso, me parece que seria para obrigar o Estado a criar vagas para o semiaberto, e não para impedir que se autorize o preso a usar a tornozeleira eletrônica em regime semiaberto, porque isso terá que ser visto caso a caso. Uma ação civil pública ela não teria o condão de abarcar todas as situações possíveis. E aí eu também faço um paralelo aqui, chamar a atenção, de que muitas vezes é muito melhor o preso estar, a depender do preso, aquele preso que tem bom comportamento, que não cometeu falta grave, muito melhor ele estar monitorado eletronicamente, trabalhando, exercendo alguma atividade, do que estar dentro de um presídio onde ele é facilmente cooptado por organizações criminosas. Então, o assunto é muito complexo, envolve várias nuances, e me parece que a questão principal desse inquérito aí seria a discussão com relação à inexistência de vagas no regime semiaberto, que estaria levando o Estado do Rio Grande do Norte a, indiscriminadamente, transformar o regime semiaberto em regime de tornozeleira, que é um regime que não existe, né, na nossa legislação. Mas, por outro lado, se já há uma ação em que se obriga o Estado a criar essas vagas no semiaberto, me parece que não teria sentido prosseguir nesse ponto específico com relação a esse inquérito, né? E aí, o procedimento administrativo sugerido por doutor Elaine, me parece que é sensato, na medida em que o grande problema trazido, e é real, nessas pessoas que estão com tornozeleira hoje, é a ausência de um monitoramento eficiente, porque são poucos, pelos números que a doutora Elaine colocou no voto dela, são poucos agentes, poucos policiais penais para monitorar a quantidade, né? Porque eu já tive a presença, já tive o privilégio, né, a oportunidade de ver como funciona. Realmente, se o sistema for bem monitorado, o preso, ao se afastar, por exemplo, da residência dele, já é detectado. Ou seja, nós teríamos um controle absoluto sobre essas pessoas. O problema é porque não há esse acompanhamento. A utilização desse material é muito mais depois do crime que eles cometem. Por quê? Porque eles vão lá, quem era que estava na região aqui quando aconteceram esses crimes? Fulano, Beltrano, Cicrano, que estavam sendo monitorados. A partir daí, bom, esses aqui são suspeitos, porque estavam no local do crime. Então, essa fiscalização, né, em vez de ser pós-crime, poderia anteceder ao crime, na medida em que você detectava quem estaria em determinadas regiões, naquele momento, quando deveria estar, por exemplo, trabalhando. Então, me parece que a solução, né, ela tem, eu acho que o voto do doutor Iádia, né, está muito coerente com relação ao sistema, mas me parece que o ponto principal que ela toca, se eu não estiver enganado, está sendo já debatido em outra ação, que é a criação de vaga no semiaberto. A outra questão é a questão realmente de política pública, de fiscalização dos apenados que usam tornozeleira, que essa, de fato, precisa ter do Ministério Público uma atenção mais eficiente para se trabalhar na prevenção do crime. Então, é a visão que eu tenho, já, né, preliminarmente concordando com o voto da relatora, com o adendo de doutora Elaine, mas também, voltando aqui ao início, trazendo à discussão a questão de ordem relacionada à presença da doutora Iádia para poder fazer a defesa e poder até trazer um outro olhar, né, com relação ao voto que ela defende. Okay? Então, muito obrigado pela oportunidade e, por hora, esse meu entendimento. Obrigada, doutor Fernando. Então, eu queria logo, não sei se já houve alguma situação anterior, né, como essa, em que quem levantou a divergência eventualmente não estava numa sessão posterior, e se isso foi deixado para a sessão seguinte, então, colocaria já esse ponto, né, para reflexão. Doutor Braz e doutor Anísio também estão inscritos, para a gente poder encaminhar. Doutor Herbert. Doutora Elaine,
salvo engano, até o próprio Felipe já constou naquelas informações a esse respeito, pela ausência da doutora, digamos assim, do voto divergente, que já foi posto, ele pode até já mencionar essa questão prévia, Excelência. Sim, falando. pois não, Felipe. Felipe? Pois não. O precedente do conselho foi no caso do conselheiro não estar presente na sessão, porém não haver dissonância de voto, né? Não foi esse caso que está acontecendo na sessão, não. Acho que acredito que seja adequado realmente a corregedora estar presente para ver. Ela pode até ajustar o voto dela e acompanhar, entendeu? A proposta da presidência. Acredito que realmente é um caso diferente, esse caso que está acontecendo Que agora. foi feito digamos assim, um acréscimo, né, ao que já tinha sido apresentado antes, que ela não tem conhecimento. Por exemplo, não precisaria da presença da corregedora se o voto da presidência fosse de acordo com o voto da corregedora, por exemplo. Aí poderia prosseguir no julgamento, né? Teria as duas teses firmadas e aí poderia prosseguir no julgamento sem a corregedora. Mas como o voto da presidente é um voto com um adendo novo, que talvez até atenda a proposta dela, aí eu acredito que a presença da corregedora seja fundamental para o prosseguimento da votação. O voto é homologando, né? E a sugestão, digamos, o adendo que está mencionado aí, Felipe, é para que seja instaurado um procedimento administrativo para acompanhamento da questão, como está posto aí no voto, né? Isso. Concorda com esse adendo que foi feito também. Exato. Com a homologação, certo? Pois bem, doutor Braz, doutor Anísio e doutor Herbert, né, fiquem à vontade para as colocações, mas eu acho que, dentro do que está sendo trazido, de fato, a gente pode deixar, né, a conclusão para a próxima sessão, mas fica oportunizada aqui a fala aos inscritos. Doutor Braz? Meus amigos, durante 17 anos eu fui promotor da execução penal. Durante todo esse tempo, constrangidamente, eu ouvia uma máxima que dizia assim: só existem dois regimes, o fechado e o escancarado. Então, isso até era motivo de chacota de pilhérias em relação ao Estado, né, ao poder, porque nós mesmos que éramos fiscais, né, da legalidade da lei e tudo mais, então isso era muito constrangedor. Então, eu quero dizer o seguinte, que esse monitoramento eletrônico com tornozeleira é mais um arremedo, como foi o arremedo do recolhimento noturno por muito tempo. Aqui no Estado, entendeu? Nunca se aplicou, com exceção de Mossoró, com a colônia agrícola, Mora Negócio, que lá também existia, não era uma coisa muito rigorosa, mas, bem, era uma referência no Estado, e só lá houve realmente, de certa forma, certo cumprimento, né, das diretrizes legais, ou seja, do cumprimento em condições do regime semiaberto, conforme dita a lei penal, como Zé Alves já, né, nos trouxe, lendo, né, o dispositivo aplicável. De forma que aqui na capital, entendeu? Sempre houve, ou seja, houve reiteradamente e historicamente esse desuso, esse descumprimento da lei penal, quanto às condições de cumprimento da pena em regime semiaberto. Certo? Então, é o seguinte, o Fernando lembrou agora há pouco que existe uma ação, mas, bem, é bom que se diga o seguinte, que a ação é dirigida para a abertura de vagas. E sempre houve, Fernando e a todos, eu tenho que dizer, sempre houve essas iniciativas, o Ministério Público sempre buscou a abertura de vagas e sempre foram ofertadas novas vagas. Mas nunca em conformidade, nunca respeitando as diretrizes, os comandos legais que deveriam ter sido respeitados. Ou seja, que aquele que cumpre pleno regime semiaberto só pode sair no período diurno se autorizado a trabalhar. Esse é o regime da lei. Essas são as condições da lei. Então, aqui nunca teve colônia na capital agrícola, nem o resto do estado, à exceção de Mossoró. Então, fizeram o quê?
por um longo tempo, aquele recolhimento noturno, que, como o Fernando mesmo disse, é um regime de hotel. Bem, é realmente um absurdo. Eu acho que o ponto fulcral, entendeu, da questão e do objeto investigado seria realmente o Rio Grande do Norte, através do seu poder público competente, envidar esforços e dizer, Fernando, com todo respeito, que isso aí demandaria muito dinheiro, mas tem outras prioridades, não é absolutamente, isso não é justificável. Por quê? Porque o sistema penitenciário, né, ele integra o sistema geral de segurança pública, o sistema amplo de segurança pública. Isso é segurança pública também. Então, o Estado tem que investir para, inclusive, deixar os presos, né, os apenados, certo? Aqueles destinatários, né, de uma sanção penal privativa de liberdade, em regime semiaberto, nas condições, entendeu, que a lei define, ou seja, não desfrutar, não obter o privilégio absurdo, ilegal, imoral, inclusive, de ficar fora, atualmente, nesse regime de monitoramento eletrônico por tornozeleira, que, lamentavelmente, lastimavelmente, mais uma vez também, mostra deficiência no seu acompanhamento, e já trouxe aquele vídeo, né, que nós ficamos todos espantados, né, pasmos de ver aquilo, entendeu? E quantas outras infrações, quantas outras transgressões não estão ocorrendo a todo momento? Porque realmente não existe um sistema eficaz, um sistema competente, hábil de monitoramento, né, desses apenados. De forma que isso é mais um arremedo piorado agora, por conta dessa falta de fiscalização efetiva. Então, nós temos que buscar de uma vez por todas, enquanto se não mudar a lei, como Zé Alves disse, enquanto não for alterado o Código Penal, nós temos que buscar e brigar por isso. Se não for uma colônia agrícola ou industrial, mas a própria lei diz um equipamento, um estabelecimento similar, entendeu? Que seja construído, ou seja alugado, sei lá, houve tentativas até de locação de galpões, eu lembro muitas vezes, mas nunca isso foi efetivado. Então, as vagas que sucessivamente foram criadas, ao longo de todo esse tempo, foram criadas, mas o regime de cumprimento da pena, ou seja, as condições, né, do cumprimento da pena nesse regime semiaberto, intermediário, nunca foram respeitadas, ou observadas, entendeu? Então, sempre houve isso. A maioria desses que migram, né, que entram, que progridem para o regime semiaberto, retomam a trajetória criminosa, delinquencial. Por quê? Porque anteriormente passavam um dia fora, né? E só se recolhia à noite. E agora, sob esse regime de monitoramento eletrônico por tornozeleiras, que é muito ineficaz. Então, eles continuam na senda criminosa, na sua trajetória criminosa, zombando de nós, da sociedade, certo? E do poder público. Então, precisa um basta nisso. Então, realmente, eu respeito muito o voto vista, doutor Iada, mas, como o Zé Alves disse, o ponto focal principal da investigação não é esse não, de acompanhamento de monitoramento eletrônico, não. Isso é uma situação que tangencia a situação principal, a situação, né, que deve ser observada, que é a gente construir, que é a gente adquirir, entendeu? Um estabelecimento de cumprimento de pena em regime semiaberto nos ditames da lei. Entende? Então, essa questão aí do monitoramento eletrônico é uma situação acessória, entendeu? A situação principal, fulcral, que é a gente ajustar definitivamente no Estado, não importa o resto do país, não importa o que diga o Supremo nesse aspecto, porque isso aí é realmente um arremedo, mais um, como eu volto a dizer, a gente tem que se ajustar aqui no Estado, entendeu? E oferecer à sociedade essa garantia, essa segurança, essa proteção, até que aqueles que cumprem pena em regime semiaberto cumpram, mas cumpram conforme os ditames legais. Ou seja, recolha-se, tanto no período diurno e noturno, estejam recolhidos. Aí tem aquelas saídas, mas dentro do perímetro prisional. A própria lei prevê isso. Dentro do perímetro prisional, para aqueles que não têm autorização de saída externa para trabalho. Então, meus amigos, vamos, entendeu? Separar bem as coisas, separar bem as situações. Essa é a minha palavra. Obrigada, doutor Braz. Doutor Anísio. Doutor Anísio? Ele está sem áudio. Perdão. Para concordar com a questão de ordem formulada por doutor Fernando, já também aí
secundada por Felipe, que deu a informação, eu acho que é salutar, é importante que a gente possa ter presente aquele voto vista que foi trazido pela Corregedoria e que foi também enaltecido. E, para mim não antecipar exatamente comentários a respeito da minha posição, eu gostaria de me acostar a essa questão de ordem, no sentido de que fosse adiado e sucesso na próxima sessão com a presença do voto da doutora Iádia. Só Perfeito, doutor Anísio, muito obrigada. Doutor Herbert. Excelência, só algumas observações, também compacto com esse entendimento, que é importante que o voto que puxou a divergência esteja, a relator, ou a conselheira esteja presente, no caso a doutora Iádia, mas há algumas questões para reflexão. Possivelmente em novembro eu não esteja, porque eu tenho uma férias aprazada, em que pese eu vou pedir para gozo oportuno, tendo em vista já os procedimentos que eu já recebi, já estou encaminhando para aquela sessão de novembro. Mais uma questão, uma discussão muito rica, tanto o voto da relatora, o voto da doutora Iádia, o voto de Vossa Excelência, de uma riqueza extraordinária, especialmente aqui, um quadro que Vossa Excelência aí trouxe, mostrando a situação do regime semiaberto, e mostrou que o nosso Estado zero vamos dizer, de prédio, de local para se cumprir esse regime semiaberto. É o Rio Grande do Norte, Ceará e Mato Grosso. E aí fica a minha indagação para futura discussão. O que o Ministério Público está fazendo com relação à ausência de estabelecimento necessário para que seja cumprida uma determinação da lei? Há quanto tempo nós não temos esse estabelecimento? O que se está fazendo para termos? Ou simplesmente vamos sair pelo caminho mais fácil, que foi por maioria no Supremo Tribunal Federal, que se adotou o uso excepcional da tornozeleira, uma situação excepcional, como está dito no próprio, na leitura do acórdão lá do Supremo, certo? Uma situação excepcional. E nós vamos tanger pela excepcionalidade, não vamos enfrentar essa ausência de estabelecimento, ou vamos entender que o momento realmente não tem hoje, não tem, e vamos partir para essa situação excepcional de homologar e apenas acompanhar com um procedimento administrativo, que também é de extrema importância para acompanhar essa política, mas o que se está fazendo para termos esse estabelecimento prisional? Porque a lei existe, eu não posso ignorar a existência, nós não podemos ignorar a existência da lei que estabelece a forma de cumprimento da pena do sistema semiaberto. Aí nós vamos aqui pela tangente, não temos espaço físico, não tem, mas aqui no estudo de Vossa Excelência está bem dito, tem 288 presos num regime semiaberto em celas físicas. Mas celas físicas onde? Qual unidade de estabelecimento para o regime semiaberto se nós não temos? Né? Outro dia, bem oportuno, assisti essa semana uma discussão num programa de televisão sobre o sistema penitenciário lá no estado de São Paulo. A dificuldade que estava sendo priorizada a aquisição de câmaras para colocar no vestuário do policial e faltava demais tornozeleiras para colocar nos presos. Muitos presos estavam indo para uma situação de excepcionalidade sequer com tornozeleira. Olha a gravidade da situação no país todo, né? E o número foi exatamente a discussão, era o número de reincidência. Ora, para a polícia pegar alguém que está cometendo crime de forma reincidente, lógico, vai mudar o regime, vai voltar para o regime fechado, certo? Mas não é tão simples assim. Nós sabemos que há um estrangulamento do sistema prisional, mas o que nós estamos fazendo? A ideia de tem uma ação que prevê aqui, eu li também, prevê o aumento, buscando o aumento do número de vagas. Mas alguma ação fala, vamos construir um estabelecimento prisional para esse tipo de regime semiaberto que é exigido por lei? Não vi, nenhum. Fala de aumento
Aí, para aumentar, aumenta o número de vagas no semiaberto, não sei onde, e diminui o do regime fechado, e bota todo mundo no mesmo sistema, no mesmo espaço prisional, onde aí nós não vamos ter uma reeducação adequada. E aí nós vamos jogar o preso do regime semiaberto também num depósito, possivelmente humano, de situações diversas em que o trabalho de reeducação não está sendo priorizado, né? Então, são esses questionamentos para a reflexão de todos que eu trago aqui. Lógico, hoje eu não trabalho na área criminal, né? Apenas nos habeas corpus, mas tenho curiosidade também sobre a matéria. Então, é assim que eu penso, acho que devemos aguardar aí, no caso, a doutora Yádia, para discutir essa matéria, para poder ter condições de votar. Obrigada, doutor Herbert. Doutor Silvio. Doutora Elaine, concordo plenamente com os colegas, né, que defendem a discussão, que a discussão ocorra com a presença de doutora Yádia. Acho que, né, realmente, de fato, ela pode trazer novos elementos, e, assim, a importância como ela tem um voto que é divergente, né, da posição encaminhada pela relatora, da posição encaminhada no voto vista da procuradora-geral. Só que uma questão, né, já para a gente ir pensando, qual é o ponto aqui, né? O ponto aqui não é, pelo menos na minha modesta opinião, se o Código Penal está sendo descumprido em relação à execução do regime semiaberto. Não tem, eu acho que não tem divergência aqui em relação ao cumprimento do que está posto no Código. A discussão aqui também não é que a gente substitua o que o Código determina pela aplicação de tornozeleira. Também não é essa a discussão principal. Isso é acessório, né? Isso foi uma sugestão para agregar, considerando que o tema tornozeleira é pertinente dentro dessa discussão, não como principal, mas como acessório mesmo. Acho que a grande questão é, quando se pergunta, o Ministério Público está fazendo o quê? Né? Nós temos uma ação ajuizada, que vem discutindo isso já há algum tempo, uma discussão bastante aprofundada, com a participação da Promotoria de Justiça. Esse, para mim, é o ponto. E a nossa discussão é, em que medida esta discussão que já ocorre na Justiça Federal dá conta do que nós estamos discutindo no nosso inquérito na Promotoria de Justiça? Para mim, esse é o ponto crítico, né? E o que é que a gente tem percebido? Ora, de repente, essa da Justiça Federal é muito ampla. A gente precisaria de uma mais específica, pontual, para tratar da questão. Nós já temos visto aqui vários arquivamentos no Conselho, pela compreensão de que se eu tenho um inquérito que é mais amplo, o mais específico é arquivado. Neste caso, nós teríamos uma ação judicial que é mais ampla do que o inquérito, que contemplaria o que está no inquérito. Né? Colocando isso só para, de alguma maneira, a gente já, no próximo debate, fazermos uma avaliação criteriosa, né, para analisarmos em que medida, de fato, a ação que está em curso na Justiça Federal contempla ou não o que nós estamos discutindo neste inquérito. Acho que isso é um ponto importante no nosso próximo debate. Obrigado, senhora. Obrigada, doutor Silvio. Eu gostaria de complementar a fala de Vossa Excelência, dizendo o seguinte, essa ação, ela é uma ação que busca discutir, né, ela tem uma discussão na Justiça Federal, no Ministério Público Federal, no Ministério Público Estadual, falando do plano diretor do sistema prisional, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante, porque se a gente pensa em soluções que são fragmentadas e isoladas, a gente vai oportunizar que uma ação discuta de um jeito, se tem uma conclusão de um jeito, se pense de um jeito, e aí se mobilize ou se fomente uma outra atuação para fazer, digamos assim, uma atuação numa linha diversa que pode levar para outro caminho. Então, eu estou chamando a atenção sobre esse aspecto, exatamente considerando a importância de se ter realmente um acompanhamento específico de quem tem uma atuação especializada, né, e voltada para uma solução macro, né, que tem realmente essa visão digamos assim, do sistema como um todo, que pode não ter tido ainda, como o doutor Braz disse, ainda não tem uma solução, ainda não tem a estrutura adequada, pode não ter ainda, mas naquela ação, esse espectro ele está envolvido. Então, eu acho só que é importante também, dentro da reflexão para a conclusão da próxima sessão, ter em mira que
a ação judicial, ela tem por foco o plano diretor do sistema prisional. Isso envolve vagas do sistema fechado e do sistema semiaberto. Então, a partir do momento que se diz, não homologa e tem que dar seguimento de outro jeito, então pode ter outra ação relacionada a esse mesmo tema? É um questionamento que eu faço para que a gente possa realmente pensar, né, com relação a esse encaminhamento que se dará na próxima sessão. Mas já agradecendo todas as contribuições, né, eu procurei também dar a minha da melhor forma possível. Eu acho que é importante fazermos essa conclusão com a participação da doutora Iádia, né, para que ela tenha também condição de se manifestar com relação às contribuições que foram feitas. Então, nesse sentido, suspendemos a discussão desse procedimento e deixamos já pautados para a próxima sessão. Então, dando seguimento à nossa pauta. Exatamente. Dando seguimento à nossa pauta, passamos para o julgamento dos processos que se encontram em mesa, né, da pauta virtual, referente à promoção de arquivamento ou declínio de atribuição. Os primeiros procedimentos são de relatoria do conselheiro doutor Anísio Marinho Neto, de número 01 a 16, e que tem por revisor o doutor Silvio Dantas. Pergunto se estão em mesa, excelência. Estão em mesa, excelência, sem destaque. Doutor Silvio. Sem destaque, excelência. Então, coloco a discussão e deliberação de todos, pergunto se estão todos de acordo com os termos apresentados. Então, de acordo com o relator e o revisor, aprovados, portanto, à unanimidade. Seguimos com os processos da relatoria da conselheira doutora Lourdes, de número 017 a 46, e que tem por revisor o conselheiro doutor Anísio Marinho Neto. Pergunto também se estão em mesa, excelência. Estão em mesa, excelência. Certo. Não tem um destaque, excelência, também. Está bem, então, nesse caso, submeto à apreciação de todos, pergunto se estão de acordo. De acordo. Então, aprovados, portanto, a unanimidade, seguindo a relatoria com o acompanhamento do revisor. Temos agora os procedimentos de número 047 a 049, de relatoria da conselheira doutora Darcy Oliveira, e que tem por revisora a conselheira doutora Lourdes Medeiros. Pergunto se estão em mesa, excelência, se há algum destaque. Em mesa e sem destaque, excelência. Também, excelência, nenhum destaque a fazer. Submeto, então, a apreciação dos conselheiros. Pergunto se estão de acordo. Então, aprovados à unanimidade nos termos de voto da relatora, com análise da revisora. Seguimos com os processos de número 050 a 74, de relatoria, de relatoria do conselheiro doutor Herbert Bezerra, e que tem por revisora a conselheira doutora Darcy Oliveira. Pergunto se estão em mesa, doutor Herbert. Todos em mesa, sem destaque, excelência. Sem destaque, excelência, como revisora. Então, submeto à apreciação de todos, pergunto se estão de acordo. Então, aprovados, portanto, à unanimidade, seguindo a manifestação do relator e da revisora. Temos, na sequência, os processos da relatoria do conselheiro doutor Braz Paulo, de número 75 a 104, que tem por revisor o conselheiro doutor Herbert. Pergunto se estão em mesa, excelência. Em mesa, excelência. Sem destaque. Excelência, todos revisados e sem destaque. Muito bem, então, coloco para apreciação, submeto, então, a apreciação de todos. Pergunto se estão de acordo. De acordo. Aprovados, então, à unanimidade, nos termos apresentados pelo relator e pelo revisor. Seguimos com os processos da relatoria agora do conselheiro doutor Fernando Vasconcelos, de número 105 a 136, e que tem por revisor o conselheiro doutor Braz Paulo. Pergunto se estão em mesa, doutor Fernando. Estão, excelência, e não tenho nenhum destaque. Doutor Braz. Também da mesma forma, sem destaques. Muito bem, então submeto a apreciação de todos os conselheiros, todos de acordo. Então, aprovados, portanto, à unanimidade nos termos do voto do relator, com a aquiescência do revisor.
E temos ainda os processos da relatoria do conselheiro Dr. José Alves, de número 137 a 166, e que tem por revisor o conselheiro Dr. Fernando Vasconcelos. Perguntas se estão em mesa, excelência? Sim, excelência, estão todos em mesa. Algum destaque? Não, sem destaque, excelência. Da mesma forma, nenhum destaque. Submeto, então, a apreciação de todos os conselheiros. Pergunto se estão de acordo. Então, aprovados à unanimidade, seguindo o relator e o revisor. Temos agora os processos de número, aliás, um processo de número 167, relatoria do conselheiro doutor Arli, e com revisão do conselheiro doutor José Alves. Pergunto se está em mesa, doutor Arli. Está em mesa, sem destaque. O processo está disponibilizado aí, está sem destaque. Doutor Zé Alves, também pela revisão sem destaque. Revisado e sem destaque, excelência. Obrigada. Então, submeto a apreciação de todos. Pergunto se estão de acordo. Aprovado, então, à unanimidade, nos termos do relator e do revisor. Na sequência, os processos de número 168 a 196, da relatoria do conselheiro Dr. Silvio Dantas, com a revisão do conselheiro Dr. Arli. Pergunto se está em mesa, doutor Silvio. Em mesa, excelência, sem destaque. Revisão sem destaque também. Sem destaque, excelência. Muito bem. Então, submeto a apreciação de todos os conselheiros, todos de acordo. Aprovados, então, à unanimidade, nos termos apresentados pelo relator, com revisão do doutor Arli. Bem, com esses processos, com a análise desses processos, nós finalizamos nossa pauta de processos virtuais. Não tenho, particularmente, nenhum assunto a trazer do ponto de vista dos assuntos institucionais. Pergunto se há alguma outra informação a ser colocada em sessão. Se não, acredito que podemos caminhar para a finalização da nossa sessão, né, com as discussões sempre profícuas de sempre, agradecendo a todos a presença e a participação. Excelente. Então, uma boa continuidade de trabalho a todos. Boa tarde a todos. Até mais. Obrigada. Valeu. Até mais, doutora Darcy, sempre bem-vinda.